Olá, eu me chamo Alana Riele Negreiros Lima e vou apresentar os resultados finais do projeto Avaliação da Residualidade do Vectobac WG em simulados de campo para controle do Aedes aegypti em Macapá P, orientado pelo Dr. Allan Kardec Ribeiro Galardo, modalidade PIBIC, CNPq e EPA. O Aedes aegypti é um mosquito pertencente à família dos culicídeos que transmite diversas arboviroses, principalmente a dengue. Por esse motivo, ele é considerado um problema em saúde pública. É necessário realizar o controle ao vetor para evitar epidemias ao longo do tempo. Por isso, há buscas constantes por inovações tecnológicas até chegar a esse objetivo. O Bacillus thuringiensis israelensis, o BTI, é uma delas. Ele é uma bactéria produtora de uma proteína altamente tóxica para as larvas de dípteros da família dos culicídeos, que age ao ser ingerida. Por esse motivo, ele é utilizado em formulações de biolarvicidas, possuindo vantagens como a diminuição do dano ambiental, não causar resistência e não ser tóxico a organismos não alvo, sendo seguros para os outros animais. O objetivo geral desse trabalho foi verificar o efeito residual do Vectobac WG em simulados de campo, utilizando a população de campo e linhagem Rockefeller do Aedes aegypti, em concentração de 0,5 gramas por 100 litros e 0,8 gramas por 100 litros. Sobre a metodologia, o teste ocorreu entre 4 de agosto e dia 25 de dezembro de 2020, na área de simulados de campo do IEPA, totalizando 20 semanas de exposição. O teste de residualidade visa estimar quanto tempo o produto permanece levando as larvas a pelo menos 80% da mortalidade por 2 semanas consecutivas. Foram realizados 2 testes com diferentes concentrações, de 0,5 gramas por 100 litros e 0,8 gramas por 100 litros, cada um com 6 depósitos, 3 com reposição de água e 3 sem reposição de água. Também foram utilizadas 2 populações de Aedes aegypti, Campo e Rockefeller. O teste também contou com 2 grupos controles, contendo 6 réplicas, 3 com reposição de água e 3 sem reposição de água. Cada recipiente continha 100 litros de água e foi adicionado 100 larvas no estágio L2 em cada recipiente. No dia 0, as larvas eram colocadas nos recipientes e após 24 horas e 48 horas de exposição, eram realizadas as leituras para contabilizar a mortalidade larval. A reposição de água ocorria após a última leitura e consistia em retirar e adicionar 60% do volume de água. Também eram realizadas a aferição da temperatura, umidade relativa do ar e pH durante as leituras, e a adição de novas larvas eram realizadas semanalmente. Foi aplicada uma análise estatística nos dados obtidos e para a análise morfológica das larvas foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura e microscópio óptico. Começando os resultados de discussão. Na tabela 1, podemos observar a residualidade de larva de Aedes aegypti nos bioensaios com Vectobac WG. No bioensaio com a concentração de 0,5 gramas, os testes com larvas de Rockefeller com a reposição de água em 24 horas e 48 horas de exposição, a mortalidade esteve acima de 80% por 20 semanas. Já nos testes Rockefeller sem reposição de água, a residualidade durou 11 semanas em 24 horas e 12 semanas em 48 horas de exposição. No caso dos testes na linhagem campo com reposição de água, a residualidade foi de 11 semanas em 24 horas e 18 semanas em 48 horas. No caso dos testes campo, mas sem reposição de água, a residualidade foi de 8 semanas em ambas as leituras. Nos testes com a concentração de 0,8 gramas, o resultado foi bastante parecido. Nos testes com cepa Rockefeller com reposição de água em ambas as leituras, a residualidade foi de 20 semanas. E nos testes sem reposição de água dessa cepa, ambos foram de 8 semanas. Já nos testes da linhagem campo, 24 horas pendurou por 12 semanas e 48 horas por 18 semanas. No teste sem reposição de água, durou 9 e 15 semanas, respectivamente. Foi realizada a análise estatística dos dados do teste, sendo possível concluir que não houve diferença significativa na mortalidade entre as cepas de larva, mas houve diferença com relação à reposição de água, portanto, a reposição contribui de alguma forma na mortalidade, demonstrando que os recipientes com reposição de água possuem maior residualidade. Isso pode ser justificado por alguns fatores, como o fato do BTI sedimentar e se depositar nas paredes dos recipientes, provavelmente não ficando suspenso e sendo descartado no momento da reposição de água.
Acerca da análise morfológica realizada, na imagem podemos observar a morfologia de larvas de Aedes aegypti do grupo controle expostas ao BTI por microscópio eletrônico de varredura. A larva do grupo controle, presente na parte superior da imagem, apresenta uma aparência íntegra, com cabeça, tórax, abdômen, sifão, papilas anais e cutícula sem qualquer tipo de lesão. O grupo exposto apresenta cutícula enrugada, perda das delimitações na estrutura corporal, ausência de segmentos do abdômen, característica que impossibilitaria a movimentação dessa larva na água, além de rompimento na região do intestino médio e lesões nas papilas anais, indicando dano no fio do intestino digestivo. Na figura 2, podemos observar a morfologia das larvas, mas por microscópio óptico. O grupo controle, nas imagens superiores, as larvas estão sem qualquer tipo de dano. Já nas larvas expostas, há uma total destruição do sistema digestivo, evidenciando a ação do BTI. O seu mecanismo de ação consiste na ingestão do bacilo. Os cristais contidos nele são dissolvidos ao entrar em contato com o pH do intestino médio das larvas, liberando a protoxina, que é uma proteína tóxica inativa. As proteases digestivas contidas no intestino clivam a protoxina em proteína ativa. A proteína ativa, por sua vez, faz ligação aos receptores celulares específicos da parede intestinal, causando lise celular e rompimento do intestino, que vai gerar o extravasamento de esporos e germinação no interior do corpo da larva, causando sepse e morte. Concluiu-se que o larvicida causou elevadas taxas de mortalidade, além de demonstrar efeito residual de no mínimo 8 semanas, podendo chegar até 20 semanas. A mortalidade indicou possuir influência na reposição de água, mas a linhagem não interferiu significativamente. A análise morfológica foi possível relacionar o mecanismo de ação do larvicida utilizado e das lesões causadas. O estudo realizado pode colaborar de forma expressiva para o controle de vetores, auxiliando em programas destinados ao combate da dengue e para pesquisas futuras. Gostaria de agradecer ao IEPA, ao Laboratório de Entomologia Médica, ao PIBIC CNPq por colaborarem para a realização desse projeto. Obrigada.